Olá, então estamos hoje no nosso terceiro capítulo, nosso terceiro degrau, nossa terceira passagem pelas reflexões sobre vendas, como aprimorar um vendedor, como ser um vendedor melhor. E são tópicos não necessariamente de aula, de curso, mas de reflexões que aprimorem você realmente da essência para a ação. E o nosso terceiro momento é o mergulho em você mesmo. O primeiro nós falamos sobre venda no geral, sobre os tipos de venda, que vender não é simplesmente um ato monetário, não é uma troca de produto por dinheiro, mas é venda de ideologia, é venda de sentimento, de sentimento assim, de pensamento, é venda de conceito, é venda de novas ideias. No segundo momento, nós falamos sobre como vender a sua imagem. Não creio que um vendedor tenha tarimba suficiente para vender um produto ou um serviço se ele não souber de si, não se vender. E hoje a gente vai falar de um tema assim bem abstrato, talvez, ou pouco comum nos cursos ou nos encontros sobre vendas que você já tenha visto ou participado. Vamos falar de um mergulho em você mesmo. E essas coisas a gente só pode fazer sozinho, se olhando no espelho e não fugindo do que vê. Porque olhar-se não é simplesmente perceber as rugas que vão surgindo com o tempo, nem os cabelos brancos, nem as feições que mudam. Olhar-se é ver-se, né? Coisa que falamos também no encontro passado. É ter coragem de abrir o que a gente, por comodidade ou defesa, escondeu. Abrir gavetinhas que a gente guarda o que não quer ver, abrir alguns armários já meio cheios de teias de aranha, que a gente esconde lembranças passadas ou histórias mal resolvidas. Abrir aquela gavetinha da comodidade, né? Aquela gavetinha do enganar, iludir, se não for assim que eu considere tão grave, me dou bem. Querer levar vantagem, é a gavetinha da falta de percepção com o outro, primeiro eu, ou somente eu, a não capacidade de trabalhar em equipe. Então esse mergulho começa, eu sempre começo assim pelos meus hábitos. Que hábitos nocivos à minha profissão ou à minha melhora como pessoa eu estou desenvolvendo ou exercitando que me atrapalham? É o hábito de ir pra balada toda noite e eu chego cansado. É o hábito de fumar muito. É o hábito de mentir, né? Porque a mentira torna-se hábito. Penso sempre que ela é mais difícil de ser uma aliada, porque para você mentir você tem que ter uma memória tal que guarde todas as artimanhas, porque falar a verdade é natural, né? Você já sabe o que aconteceu. E a mentira é um hábito. Que hábitos eu tenho hoje? Que hábitos você tem hoje que são nocivos ao seu desempenho como vendedor, ou ao seu desempenho como empreendedor que vende o seu negócio? Acho que a gente tem que mexer nessa ferida e tentar mudar hábitos. A gente sabe que com alguns dias forçando essa atitude, esse hábito, a gente pode começar a mudar. Dizem até que se você vai sempre por um caminho ou sempre sai da cama por um lado, você com 20 e poucos dias fazendo pelo outro, você pode começar a quebrar esse hábito. O corpo da gente
se acostuma a uma posição na cama, né? Então, além de hábito, a que você está acostumado que você pode mudar? Nossa, eu estou ultimamente acordando tão tarde, podia render mais 2 horas. Será que você tem esse domínio? E eu acho que esse domínio é importante. Os hábitos ou os costumes que você tem adotado para a sua vida que não são legais para o seu trabalho ou para a sua atitude de venda. Quais são os seus valores principais? A palavra, a honradez, todo mundo fala isso. Ninguém diz que é corrupto. Aliás, é até curioso, porque todo mundo que é preso, todos os políticos presos ou condenados, ou suspeitos, ou sob inquérito, dizem: desconheço esse assunto, não conheço o fulano. Então, esse valor da verdade é pregado, mas não é muito realizado. Então, quando você olha para você mesmo, o quanto de verdade está faltando dentro dos seus valores? Verdade é sinceridade, não é aquela pessoa que diz tudo que pensa sobre qualquer pessoa. Não, isso é às vezes inconveniente. Verdade com você. Os seus valores, como é que você trata, vê ou se relaciona com a sua família, com os seus amigos, que tipo de cerimônia, que tipo de cuidado você tem com eles? Mas nós estamos falando de quê? De venda? E você está falando de cuidado com a família? Sim, porque isso tudo faz parte do produto que é você, que é um vendedor, quer ser um vendedor. E esses hábitos, esses valores vão ser passados para o seu cliente, mesmo que você não queira. Ele percebe. Está na vibração, na energia que a gente passa os valores. Num comentário sobre um assunto qualquer, sobre um julgamento, sobre uma partida de futebol, a pessoa passa o que é. Será que dentro dos seus valores está o hábito de falar dos outros, falar mal dos outros? Tem gente que é assim, você já notou? Fala de todo mundo. Fala de todo mundo. E eu parto do princípio que se alguém vem para mim e fala de todo mundo, fala de mim para todo mundo. Eu ouvi uma frase uma vez que achei bem interessante. Quando Pedro vem falar para mim de Paulo, eu fico sabendo muito mais de Pedro do que de Paulo. Se não me engano, foi o padre Fábio de Mello que eu escutei falar. Mas será que você não está assim, soltando alfinetadas? E é tão difícil deixar de falar dos outros. É tão difícil. Por exemplo, como pega mal um ex-funcionário de uma empresa que, ao ser contratado pela outra, fala mal do seu ex-patrão ou do seu ex-emprego? Não é desconfortável ouvir? Assim, eu estou tentando cada vez melhorar mais nesse sentido de não falar mal dos outros. Nem que seja o risível. Olha aquilo ali. A gente vai se habituando. E quanto mais tentarmos falar do bem, ou de bem, ou sobre coisas positivas, melhor para o nosso acervo emocional, espiritual, né? A nossa formação conjunta de corpo, mente, espírito. Então, os valores são muito importantes para a formação de um vendedor. Como é que você vê a sua cidade? Você é daquele tipo que acha que governo faça por mim? Ou você já faz alguma coisa pela sociedade, apesar ou independente do governo? Pensar, fazer esse mergulho é provocar um autoconhecimento. E eu vou falar para você, talvez nada de novo, né? Mas autoconhecer-se dói.
mexe numa zona de conforto ou mexe em fantasmas que a gente não quer ver. Por isso, autoconhecimento é muito importante. Quais são os seus pontos fracos e quais são os seus pontos fortes? No que você é bom? No que você é abominável? Porque tem um lado da gente que é péssimo. Eu sou a bondade, mas sou a crueldade ao mesmo tempo. Eu sou a verdade, mas sou a falsidade. Eu tenho pensamentos generosos, mas sou capaz de ser a pessoa mais mesquinha. O quanto você se conhece, não para dizer ou divulgar, mas para domar as feras menores e mais fortes às vezes. Os tais lobos que temos dentro de nós, vorazes, fortíssimos, mas eles vão crescer dependendo do alimento que a gente dá. Se a gente alimenta esse lado bom, a gente vai ser melhor. Se alimenta a mesquinharia, se alimenta a pequenez, se alimenta a mentira, esse também vai crescer. Então conhecer-se um pouco, saber mais dos seus pontos fracos e fortes. E aí eu vou pedir para você, depois de você olhar no espelho, não ver rugas ou idade ou expressão, escreva sobre você, quem você é. E não tenha medo de colocar o dedo na ferida, sem dizer para ninguém, daquilo que é péssimo em você. E que se você, ao mexer, ao abrir, ao colocar a luz da observação e do autoconhecimento, certamente você vai querer mudar. A gente hoje fica por aqui e no nosso próximo encontro, a nossa próxima reflexão vai voltar a falar de valores.